Olá, aqui nós estamos para dar continuidade, no ensinamento do livro de Salmos. E como todos os dias, Deus tem nos dado uma revelação, um entendimento. Hoje não vai ser diferente. Hoje Ele vai nos dar também o nosso entendimento, o nosso pão diário, de hoje, através dessa leitura, no nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de aprender com o Teu Espírito Santo. Oh, Deus, tenha liberdade para me usar. Espírito Santo, tenha liberdade para falar, pois precisamos ouvir a voz do Senhor. Abra o nosso entendimento e que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 30. E aqui no Salmo 30, eu creio que já no título Deus ele tem uma revelação aos nossos corações, porque o título diz assim: a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade, ela é eterna, entenda. Deus, ele tem uma ira. Deus, ele se ira. Você pode ter certeza disso, porque ele é o nosso Pai. E nós, como filhos, muitas vezes somos rebeldes, muitas vezes somos imaturos, muitas vezes fazemos birra, Tudo o que os nossos filhos fazem conosco, eu creio no meu coração que nós fazemos com uma proporção muito maior para Deus. Ou seja, o que Deus sente por um momento é ira. Mas entenda que Deus ele fala na palavra dele para mim, para você, que a ira, você até pode irar, você só não pode dormir irado. Então até Deus ira. Nós precisamos cuidar, Nós precisamos cuidar para não deixar o nosso Pai irado. Mas entenda, podemos ter essa tranquilidade de que a ira de Deus ela é por um momento só. Mas a sua benignidade, a sua bondade, o seu amor, o seu cuidado é eterno. Entenda, a ira é por um momento, mas a bondade de Deus, ela é eterna na nossa vida, eterna, ou seja, ela nunca se acaba. Então isso é algo para nos deixar feliz, para nos consolar. E ele inicia a leitura assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me sarastes. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Aqui ele inicia vamos dizer, uma oração, dizendo para Deus o quanto Ele é exaltado, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é grande. Sabemos que quando nós vamos fazer uma oração, antes de qualquer coisa, nós devemos exaltar a Deus, dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso. E aqui no verso 1 é o que Davi faz, exaltar-te-ei, ó Senhor. Exaltar-te-ei, ó Senhor. E ele diz, porque tu me exaltastes, entenda? Quando exaltamos a Deus, a recíproca é a mesma. Olha que linda, a recíproca é a mesma. Eu exalto a Deus, Ele me exalta. Entenda? Aqui, agora, neste tempo presente, Deus ele exalta o nosso corpo. Sabemos que o nosso corpo é folha e pó. Mas aqui nessa terra, ele vai ser exaltado por Deus.
Porque quem está aqui agora somos nós, eu e você. Deus, Ele vai nos exaltar. Mas primeiro nós temos que aprender a exaltar a Ele. Nós precisamos dar para Deus aquilo que nós queremos que Ele nos dê. Né? Vamos usar esse termo. Nós queremos ser amados? Precisamos amar a Deus. Queremos ter prosperidade? Precisamos dar para Deus. Entende? Há pessoas que elas querem prosperidade, mas elas não conseguem nem ser dizimista da casa do Senhor, que é um mandamento da palavra. Elas não conseguem dar uma oferta. Sabe, tem pessoas que são avarentas. Elas não dão. E quando dão, elas dão com a dó. Entenda? Eu preciso dar para Deus, porque Ele quer ver, Ele quer nos provar, Ele quer provar o nosso coração. A Bíblia diz que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o nosso coração estiver voltado para bens materiais, nosso tesouro não é Deus. Porque quando o nosso tesouro é Deus, nós damos tudo para Ele. É coisas materiais, é coisas espirituais, é o nosso tempo, é a nossa gratidão, é o nosso amor, nós o exaltamos o tempo inteiro. E Ele olha para nós. Nós precisamos dar para depois nós recebermos, porque a Bíblia diz que o dar é melhor do que receber. Se o dar é melhor do que receber, você pode ter certeza que quando eu dou, eu vou receber. Agora, se eu dou para Deus, eu vou receber dele. Se eu dou algo para Deus, eu vou receber dele o que eu estou dando. Aí ele diz: Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Entenda? Às vezes nós não estamos doentes fisicamente, mas na alma. E quando nós pedimos a Deus para sarar a nossa alma, Ele sara. A palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. Nós só não recebemos o que nós não pedimos. Sabemos que tem um tempo para esperar a promessa, né? E nós devemos ter toda a longanimidade que o Espírito Santo nos dá para aguardar o tempo da promessa. Mas que Ele dá, Ele dá. Aí ele continua: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Entenda? Se você pede, Ele vai te levantar. Ele não vai deixar você morrer. Ele não vai deixar você descer ao abismo. E Ele não vai te deixar no abismo. Mesmo que você chegue até lá. Se você pedir ajuda para Deus, Ele vai te ajudar. Ele não vai deixar você permanecer lá. Deus, Ele está querendo só um sinal de que nós queremos a ajuda dEle para que Ele nos ajude. E quando nós mostramos uma atitude de querer que Ele venha nos ajudar, você pode ter certeza. Ele virá. Quando aprendemos a dar mais, ao invés de pedir tanto, tudo vai mudar. E ele continua: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Aqueles que são santos, eles precisam cantar e adorar e agradecer, exaltar o Senhor, porque Deus é santo e Ele pede para que aqueles que se aproximam dele sejam santos também. Nós precisamos nos santificar, mas também reconheço que nós precisamos entender como é essa santificação, porque nós não podemos nos enganar, nós não podemos achar que nós precisamos estar escondidos e que não ser visto, né, que não aparecer, estar trancado, né, vamos usar essas palavras.
estar trancado num lugar, não deixar ninguém ver, isso não é sinônimo de santidade. A santidade é uma virtude que ela sai do nosso espírito. Que quando ele está junto ao Espírito Santo, ele flui. Jesus ele não vivia trancado. Jesus ele vivia no meio das multidões. O que trazia, o que notoriamente identificava Jesus como santo é que diariamente, constantemente, ele estava no monte, reservado, sozinho, para orar. Por mais que ele levasse os discípulos, ele ia mais acima para falar com Deus. Então, o que nos torna santo é a busca ao Senhor. E isso não quer dizer que nós temos que fazer isso, essa busca constante. Isso não quer dizer que nós precisamos fazer essa busca constante o dia inteiro. Em memória, sim. Mas sabemos que também nós temos a fazer, pois nós temos um corpo. E esse corpo, ele tem uma família, e essa família, ela precisa de atenção, e essa atenção, né, ela precisa ser dispensada por mim, embora eu seja santa, santo, ou buscando essa santidade, porque sabemos que a perfeição é só no céu. Mas embora eu busque essa santidade, há pessoas à minha volta que necessitam ter um convívio comigo, até para que elas vejam a santidade do Senhor na minha vida e queira para a vida delas. Nós precisamos ter esse entendimento de santidade, que muitas vezes nós percebemos que tem pessoas que infelizmente elas têm uma concepção errônea de santidade. E isso prejudica ela, isso prejudica a família dela, isso prejudica a sociedade que está em torno dela. Né? Que cada um viva de acordo com o que Cristo está falando para você. E eu creio que Cristo ele irá falar que você tem essa necessidade, terá essa necessidade de estar junto com os seus, com a sua família, que você precisará ter um momento de lazer, que você precisará de coisas que são diferentes das coisas mundanas, mas que você precisará ter alguns momentos para celebrar isso com a sua família. Eu tenho certeza que Cristo ele vai falar com você se você pedir para que ele fale. Que Deus ele só não fala o que a gente não pede, o que a gente não busca, o que a gente não procura. E aí o salmista continua dizendo, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, entenda. A sua ira, a ira de Deus para conosco, ela dura por um momento. E o choro pode durar a noite inteira, mas pelo amanhã vem a alegria. Nós podemos entender que o momento mais propício que nós temos para buscar a Deus é nas madrugadas, é à noite, é fazendo vigília para o Senhor, né? É claro que sabemos que nós temos um corpo, esse corpo ele é limitado e nós precisamos entender isso. E Jesus, ele sabe disso, nosso Pai, nosso Deus, ele sabe disso. Ele mesmo vai dizer, né? A hora de você parar. A hora de você... Filha, chega, agora vai descansar. Depois a gente continua. Porque ele não dorme. Deus, ele não dorme. Ele cuida da gente o tempo inteiro. Mas ele sabe que o nosso corpo tem limites. Porque está aqui nesta terra. E ele está aqui nessa terra para ser usado. E um corpo, ele só vai poder ser usado vivo. Um corpo morto, ele não tem como ser usado. Então, durante o dia, nós precisamos estar em sociedade.
E à noite é o horário propício para se santificar, para buscar de Deus as respostas para mais um dia. Aí o salmista continua: eu dizia, na minha prosperidade não vacilarei, jamais. Ele dizia isso, que na prosperidade dele ele não iria vacilar. Por quê? Porque sabemos que muitas pessoas se deixam levar pela prosperidade. Nós seremos prósperos, muito prósperos, quando tivermos o domínio próprio dessa prosperidade. E Deus conhece cada um de nós. Enquanto nós não tivermos o domínio próprio, a prosperidade que tanto nós almejamos não virá. Porque ela pode nos levar à perdição. Por isso que o salmista diz aqui que ele não vai vacilar com a prosperidade. Ele não vai deixar a prosperidade conduzir ele. Ele precisa conduzir a prosperidade dele. Aí ele continua: tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. O Senhor, pelo seu favor, fizeste fortes a minha montanha. Entenda, o nosso corpo. O nosso corpo ele é como se fosse uma montanha. E se nós não pedirmos para Deus para fortalecer ele, o que será de nós? Se nós não buscarmos força na palavra, na leitura da palavra, se nós não buscarmos força num louvor, numa adoração, numa pregação, o que será de nós? Precisamos buscar a Deus, entender a palavra dele, buscar meios de nos encher e de absorver, né, essa água viva que a palavra de Deus jorra para dentro de nós. E aí ele fala: encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Entenda? Há momentos em que Deus ele age no silêncio. E muitas vezes nós nos perturbamos com o silêncio de Deus. Achamos que Deus ele virou as costas, né, para nós. Achamos que Deus nos abandonou. Não, Deus não nos abandona nunca. Precisamos entender que muitas vezes Deus trabalha em silêncio. Há tipos de trabalho que Deus faz que ele precisa de um silêncio total. Ele não vai falar conosco até que aquela obra esteja pronta. Nós precisamos entender isso, não precisamos nos perturbar. Nós só precisamos esperar. E ele continua: a ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Ele suplicou para que Deus olhasse para ele, para que Deus falasse com ele, mas entenda, no silêncio de Deus ninguém pode mexer. Deixa Deus trabalhar. Aprenda a ouvir o silêncio de Deus e ficar em paz. Não se perturbe. A palavra de Deus diz que não turbe o vosso coração. Não perturbe-se, porque Deus não está te respondendo agora neste momento. Ele está alinhando os planos dele com os pedidos a qual você já fez. Só precisamos aguardar a resposta de Deus. E ele continua assim: que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Entenda, o corpo precisa ser cuidado. Se ele morrer, como que ele vai anunciar a verdade? Se esse corpo morrer, como que esse corpo vai louvar o Senhor? Como que esse corpo ele vai adorar, engrandecer e testificar o nome do Senhor se ele estiver morto? Por isso ele diz: que proveito há no meu sangue? De que vai adiantar o sangue? Quando desço a cova, se eu morrer, do que vai adiantar meu sangue? Aí ele diz: porventura te louvará o pó? O pó por acaso louva a Deus? Porventura louvará o pó, anunciará ele a tua verdade? Por acaso o pó tem como falar da palavra de Deus? Não, só um corpo vivo
Um corpo disponível, disposto a permitir que o Espírito Santo use. É só esse corpo que ele pode ser usado. Se ele estiver morto, não há como. E ele diz: ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, se o meu asilo tornaste o meu pranto em foguedo, tirastes o meu cílio e me cingiste de alegria. Tornais o meu pranto em foguedos, tirastes o meu cílio, tiraste o meu cecílicio e me cingiste de alegria. Entenda, Deus, ele tirou toda a tristeza dele e colocou a alegria. Tirou toda a amargura, toda a dureza do coração e colocou uma paz e uma sensibilidade. Porque o nosso Deus é um Deus transformador. Ele tira a tristeza e põe a alegria. Ele tira a amargura e põe o amor. O nosso Deus é um Deus que transforma. Transforma tudo aquilo que está disposto a deixar Deus usar. Quando eu e você nos permitimos que Deus nos use, pode ter certeza que seremos vivificados, seremos exaltados, seremos transformados, seremos conduzidos pelo Pai. E isso nos trará uma vida abundante na presença de Deus. Ele mesmo nos ensina. E ele finaliza: para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre, oh Deus meu. Nós te louvaremos para sempre, porque o Senhor, mostrastes a glória do Senhor para nós. Olha que lindo. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por exaltar o homem. Oh Deus, te agradeço por me exaltar quando eu exalto ao Senhor. Te agradeço por me ensinar, Deus. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Eu exalto o teu nome, eu exalto ao Senhor, porque tu és santo, Pai. Não estou aqui, Deus, por interesse. Oh, mas estou aqui por amor. Estou aqui, Pai, por obediência ao Senhor, porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és aquele que glorifica, aquele que o Senhor quer que seja glorificado. A partir do momento que nós glorificamos ao Senhor, a recíproca do Senhor é a mesma para conosco. Oh Deus, obrigada. Obrigada porque a Tua ira dura só um momento e a Tua benignidade ela dura para sempre. Oh Pai, obrigada. Porque é por causa do seu amor, da sua benignidade que eu estou aqui. Oh, Pai, que seria de mim se eu tivesse descido à sepultura? De que adiantaria o meu sangue, Senhor? Como eu falaria a verdade da Tua palavra? Como eu falaria as maravilhas que o Senhor fez na minha vida? Oh, Deus, eu sou tão grata ao Senhor. Obrigada, meu Deus. E que isso, Pai, isso que o Senhor tem feito, que o Senhor está fazendo na minha vida, o Senhor possa fazer na vida de muitos, que muitos venham se levantar e entender que aquilo que o Senhor faz na vida do outro, só pode fazer na vida dela também. É só ela se levantar e tomar posse daquilo que o Senhor tem dentro da palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.